Olá, eu sou a Marina, estou sob a orientação da professora Nádia Magalhães e vou apresentar meu trabalho que é fruto do meu TCC, com o título Influências da troca de informação e do efeito visual de deformação aparente, na compreensão da contração de Lorentz-Fitzgerald no ensino da teoria da relatividade especial, o uso do diagrama de Minkowski. O problema do meu trabalho consiste numa confusão ou omissão dos significados e diferença entre a palavra ver e medir na teoria da relatividade, em livros e materiais didáticos. Tais estudos como ver e medir normalmente se utilizam da geometria analítica e computação gráfica, podendo não ser acessíveis aos professores de educação básica. Para o método de medir na relatividade, nesses livros e materiais didáticos, é atribuída a interpretação de Lorentz e Fitzgerald, que seria da medida absoluta, e não a interpretação do Einstein, que fala sobre a medida relativa. Também na BNCC, não contém o ensino da relatividade, mas dá voz e ênfase ao ensino da informação, astronomia e do universo. Assim foi produzido material didático com o uso de narrativa, enfatizando a reflexão, estudo do movimento e troca da informação, que na relatividade a gente utiliza a luz. Também foi feita uma relação dos movimentos dos objetos relativos com relação a esse movimento da luz. Para isso, foi usado o diagrama de Minkowski para geometrizar a relatividade, aplicando conceitos de desenho geométrico e geometria dinâmica. Em alguns momentos desse trabalho foi criado uma espécie de desenhos animados. Também foi trazida uma exemplificação geométrica nos jatos relativísticos de buracos negros da M87 e no estudo do universo visível. Para isso, foi feito inicialmente um passo a passo de como construir o diagrama, partindo desde o diagrama normalmente utilizado no ensino médio até chegar num diagrama mais complexo, quase como o diagrama de Minkowski, só faltando as hipérboles. O trabalho foi feito em cima de um diagrama 2D, mas trouxe também como seria esse diagrama de forma 3D e no 4D, sendo aplicado ao universo visível e às observações astronômicas. Foi trabalhado também em detalhes algumas partes como o eixo temporal, a rotação de eixos e as aplicações no desenho geométrico, como o uso do compasso, o conceito de bissetriz para a constância da luz, sendo um dos postulados. Para esse trabalho foi trazido o efeito visual de deformação aparente, pois as pessoas no cotidiano têm a noção de tamanho dos objetos pelo olhar, pelo ver. Só que quando a gente trabalha com velocidades relativísticas, o ver os objetos não contempla mais o tamanho real deles. Dessa forma, a gente trouxe de forma análoga a deformação que acontece em fotos de longa exposição, no qual eles começam a ficar com um formato, uma deformação aparente. Como o ver na relatividade não contempla mais o tamanho do objeto, a gente trouxe como uma provocação como que a gente conseguiria medir, então, esse objeto, se a gente não consegue mais ver. Dessa forma, o Einstein trouxe a ideia de a gente poderia medir os objetos através do uso da simultaneidade de eventos. Assim foi tratado, como a imagem anterior, os objetos em movimento, como seria essa questão da simultaneidade e as medidas dos objetos. Dessa forma, aos poucos, a gente foi aperfeiçoando o diagrama, trazendo os valores de medidas nele, chegando num certo momento que a gente conseguiu trazer a hipérbole, finalizando o que seria o diagrama de Minkowski. Foi trazido como aplicação os jatos relativísticos, como o jato do buraco negro da galáxia M87. O jato mostrado aqui, ela tem um tamanho aparente do tamanho real dela. No caso, usando o diagrama de Minkowski, a gente pode perceber que esse jato aqui, ele teria um tamanho mais reduzido e não estaria nessa mesma posição que ela está. A importância de estudar isso também se dá a fenômenos ou reportagens que falam que conseguiu-se observar na astronomia velocidades maiores que a velocidade da luz. Esses fenômenos acontecem por conta dessas deformações aparentes dos objetos. Nesse material didático, foi criado também um material para impressão, para que os professores e alunos pudessem trabalhar esses conceitos tratados anteriormente. Como conclusão, a utilização de ilustrações, animações e o estudo realizado frame a frame com o uso da geometria, desenho geométrico e diagrama de Minkowski ajudou a diferenciar o que é ver e medir, enfatizado pelo estudo dos dois métodos com o uso da luz como informação e seu movimento pelo espaço-tempo. Também a realizar um estudo desses dois fenômenos utilizando uma matemática mais acessível a professores e estudantes de ensino básico. Também ajudou na compreensão da interpretação do Einstein sobre o método de medir, que através da analogia do efeito visual ver, contrasta com a interpretação de Lorentz-Fitzgerald, mostrando que as medidas são relativas e não absolutas. Ou seja, as medidas relativas não expressam a medida própria real do comprimento do objeto que se move. Algumas referências e obrigada.